Muito boa tarde para todos. É uma satisfação aqui estar nesse encontro depois de um momento único na noite anterior, em que estivemos na Associação Terceirense e ali tivemos a oportunidade de gravar o nosso primeiro contato com os confrades, frequentadores e amigos da casa. E nós estamos aqui dentro desse trabalho que trazemos, podemos dizer que ainda são os ecos do 8º Congresso Espírita Mundial. Nesta altura, tivemos a oportunidade de estarmos em Lisboa contribuindo com um tema que nos foi pedido. O Congresso versou, sobretudo, sobre atitudes renovadoras. Dentro das atitudes renovadoras, havia um capítulo que tratava da fragilidade emocional. Quem de nós não tem as suas fragilidades, naturalmente? E, dentre os vários temas que haviam para serem colocados, nos foi sugerido que falasse um pouco sobre a velhice. E nós encontramos, dentro da doutrina espírita, esta temática sendo abordada de uma maneira muito interessante, e posso mesmo dizer para vocês, né, que na altura nós tivemos os congressos são muito temáticos, era 30 minutos para apresentar esse tema e tínhamos que estar dentro do programa e não poderíamos atrasar. Hoje nós vamos trabalhar com maior tempo, né? Podemos dizer que teremos aqui a satisfação de fazermos uma exposição sobre o tema, em que podemos mesmo ver que nos identificaremos com essa temática, né? Independente da nossa idade cronológica, independente do nosso cartão de cidadão, bilhete de identidade, seja o que for. E iremos apresentar aqui algumas considerações à luz da doutrina dos Espíritos, vamos nos embasar, e depois teremos, conforme foi anunciado pela nossa companheira Ana, um intervalo em que vocês ficarão plenamente à vontade para fazerem as perguntas por escrito, tá? E a segunda parte do nosso encontro, que será já nos encaminhando para o encerramento, para as conclusões, eu recomeçarei respondendo as perguntas e respostas e fechando as ideias centrais desse nosso momento. Algumas pessoas nos dirão: Lutênio, eu não vou assistir esse tema porque isso não me diz respeito, né? Afinal de contas, eu não sou velho, né? Não pretendo ficar tão cedo, né? E tem muito tempo ainda para pensar nisso, né? Mas é bom que, independente do nosso momento cronológico, nós possamos pensar nessa faixa da vida que chegará mais cedo ou mais tarde. Antigamente era raro encontrarmos pessoas centenárias. Hoje está se tornando muito comum. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Não é à toa que a idade da reforma, né, ela corre cada vez mais para frente. Dá a sensação que a gente nunca vai chegar lá, né? Porque quando a gente pensa que está perto, eles jogam a idade mais para frente, né? Isso por quê? Porque em todos os lugares do mundo as pessoas estão vivendo mais. E além de viver mais, nós queremos viver também com qualidade de vida. Antigamente nós queríamos só quantidade. Hoje nós já queremos quantidade com qualidade, né? Então, dentro dessa temática, nós vamos começar por ver o que é em si o medo da velhice, tá? Isso é definido assim, como gerontofobia, que é a aversão ou medo patológico de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento. Tem pessoas que têm dificuldade em lidar com pessoas de idade avançada, né? Assim, é tão difícil, é tão complicado. Você diz: olha, vai visitar fulano, fulano está internado, fulano está em casa. Ah, mas eu não consigo. Aquilo mexe comigo. Tudo que lide com a idade avançada, tudo que lide com a terceira idade, por vezes as pessoas recusam. Ou aquelas pessoas que, às vezes, a gente conversando, diz assim: olha, você deveria pensar
No dia em que você deixar de trabalhar, eu não chego lá, eu vou morrer antes. Não chego não. Isso daí é para os outros, para mim não. Eu hei de partir antes. E notamos que a pessoa tem uma certa recusa. Toda vez que se fala sobre a imortalidade da alma, sobre a vida além da vida, sobre a temática da morte, as pessoas se assustam, as pessoas negam, não querem falar sobre o assunto. Então, a gerontofobia, que não está definido no Código Internacional de Doenças ainda não está definido como uma patologia, é este receio, este medo terrível de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento. A doutrina espírita nos explica muito bem que é um processo natural. Nasceu, cresceu, viveu, se não desencarnar antes, vai alcançar a terceira, a quarta, a quinta, todas as idades que tiver pela frente. É natural. Podemos relaxar e estar muito à vontade com isso. Alguns dizem assim, não, mas eu não quero ficar velho, eu não quero ficar idosa, se viver, ficará. Não tem como, é natural. É um processo da vida. Atualmente, como é que chamam esse período? Chamam de terceira idade, que, segundo alguns, atribuem que é quando nós alcançamos os 65 anos de idade. Aí nós entramos na terceira idade. Quantos dos presentes aqui tem 65 ou mais? Só para me ter uma ideia, por favor. Levante o braço. Uau, que maravilha! Isso é sinal, pode abaixar, que a grande maioria de nós está caminhando para lá. E hoje nós vamos aprender a caminhar para lá melhor. Quem já chegou vai poder prosseguir melhor, porque vai acompanhar-nos aqui e observar que é um período encantador da vida. É um período que nos traz um despertamento, um encantamento, uma satisfação, uma alegria que nós não podemos negar. Então nós primeiramente definimos o que é a gerontofobia. Vocês sabiam que há pessoas que por vezes não conseguem trabalhar em atividades que envolvam pessoas idosas? Às vezes elas têm que pedir demissão. Elas não se sentem capazes. Aquilo mexe com elas, Então, nós definimos o medo da velhice, a gerontofobia. Depois, definimos como um processo natural. Em terceiro, definimos que é chamada atualmente da terceira idade. Mas eu acho que a gente não pode definir, não. Hoje em dia, terceira, quarta, quinta idade, a gente vai avançando. E deve representar o quê? O que essa terceira idade deve representar na nossa vida? Sabedoria. É tão bom conversar com as pessoas e ouvir a experiência de vida. Eu tive essa oportunidade em casa. Às vezes, em diálogos com a minha avó, com o meu avô. A minha avó, vou partilhar essa experiência com vocês, era uma pessoa muito preocupada com os netos. Se ela amava os netos, era natural que fosse preocupada com os netos. E ela sempre dizia assim, menino, eu tenho observado que você tem saído assim pro fim da tarde, à noite. Por onde que você anda? Vovó, eu estou com meus amigos e tudo, e às vezes vamos à discoteca, vamos aos bailes. Menino, você tome cuidado, porque eu tenho experiência de vida e sei muito bem o que nisso pode dar. Ficava sempre muito atenta, muito vigilante. Eu ia sair, me arranjava, imagina os jovens, os adolescentes, todos arranjadinhos para sair, e ela, você vai? Vou. Já está namorando?
ainda não. E ela, volta e meia, estava sempre atenta. E na sua sabedoria de querer vigiar e tomar conta dos netos, ela me dizia: você preste muita atenção, cuidado, porque eu tenho experiência de vida e tem muitos relacionamentos que põem a vida de vocês a perder. Ela só sossegou o dia que eu admiti que estava namorando. E aí, o que ela fez? Ela quis saber quem era. Quem é? Filha de quem? Aonde que vive? O que faz? Aí eu falei: vovó, ela é filha de português. Ah, então tá bom, com essa pode ficar. Porque ela era filha de português. Então ela dizia: se é filha de português é coisa boa, fica com essa. Então a gente nota que é o quê? Sabedoria, experiência da vida. Ela tinha pelo menos 30, 40 casos de pessoas que namoraram, casaram-se, viveram e foram, algumas delas, infelizes. É natural que ela se preocupasse com os netos e quisesse partilhar a experiência de vida com os netos. Depois, a velhice deve representar uma riqueza própria das experiências. É riqueza. O know-how, o conhecimento, isso é uma riqueza. As pessoas às vezes chegam nessa faixa da vida e dizem assim: o que eu ando aqui a fazer? Para que é que eu sirvo? Eu não quero dar trabalho. Mas às vezes esquecem-se que são um verdadeiro repositório de experiências, de sabedoria, de conhecimento. E é um período para o repouso. Eu já ouvi dizer que aqui nessa ilha o tempo corre diferente. Dá tempo para a gente relaxar, dá tempo para a gente pescar, para a gente tomar um chá com as amigas, com os amigos, né? Então é um período em que nós devemos desfrutar do tempo. Mas, muita gente acredita que é um período em que chegam as enfermidades, as doenças. É um período em que julga-se que teremos distúrbios emocionais, em que poderemos ter tendência para depressão, em que poderemos ter tendência para ficarmos repetitivos, em que teremos tendência para ficarmos sem objetivos na vida, e ainda período de desajustes sociais, né? Os amigos, eles às vezes têm outras atividades, mudam de cidade, às vezes já não os encontramos com a facilidade de então, frequentamos às vezes um determinado local, já não encontramos as pessoas que são nossas conhecidas, às vezes aquela vizinha mudou, às vezes aquela vizinha amiga com quem tanto conversavam vai viver para a casa de uma filha, de um filho distante, nós perdemos aquela referência, é um desajuste social e acredita-se que é uma fase de enfraquecimento. Nós vamos perdendo as forças. Mas, né, nós temos que fazer uma avaliação de que isso é um resultado de um conceito equivocado. E nós vamos acompanhar isso daqui, vendo que é um conceito equivocado de que na velhice nós só teremos sofrimento e amargura. Seríamos de perguntar se antes da velhice não tem tanta gente que tem sofrimento e amargura e não está na velhice? Deveríamos considerar assim. Deveríamos nos perguntar se muitas pessoas que atravessaram a fase da infância, da adolescência, da maturidade, da vida adulta, da vida laboral, também não encontraram sofrimento e amargura. Isso é um conceito equivocado, é um conceito errôneo. Depois, a proximidade da morte. Também não compreendemos por que motivo assim pensar.
Afinal de contas, quem é que pode dar garantia aqui do dia de amanhã? Mesmo que tenha 18 anos feitos fresquinhos, 25, 30, um cinquentão, quem é que pode dar garantia? Quem é que pode dizer que a morte está próxima? Nenhum de nós, independente da nossa faixa etária. E isso leva com que muitos busquem tratamentos rejuvenescedores, que hoje em dia eles aumentam incrivelmente, né? É uma coisa fantástica, porque cada vez mais nós encontramos, né, métodos de rejuvenescimento, né? Eu não sei aqui na Associação Terceirense, mas lá, pelo menos em Águeda, nós notamos que tem companheiros, tem companheiras que o cabelo nunca fica branco. Vieram me perguntar, Lutênio, é por causa do passe? Vocês passam a mão assim por cima da cabeça das pessoas e o cabelo não fica branco? Eu falei, não é nada disso. São técnicas, né, de pinturas, né, que dá esse toque, né, de juventude, esse toque renovador, né? Hoje em dia nós temos cirurgia plástica, temos cirurgia reconstrutiva, temos botox, temos aí preenchimento, ácido hialurônico e tantas outras coisas que a gente fica desatualizado se não acompanhar dia a dia, né? E sobre esses métodos rejuvenescedores, tá bem? Vamos até deixar já essa dica aqui. Quem acha que deve fazer, que faça. Quem acha que não deve fazer, não faça. É uma questão de quê? Consciência. Ivo Pitangui, não sei se já ouviram falar, desencarnado recentemente, foi o cirurgião plástico mais famoso do Brasil e do mundo. Aviões inteiros nos Estados Unidos da América enchiam-se para se deslocar à cidade do Rio de Janeiro para fazerem tratamento de cirurgia plástica com ele. Vocês sabiam disso? Todos esses artistas da Rede Globo de televisão também faziam tratamentos e cirurgias com Ivo Pitangui. E ele nunca fez nele próprio. Ele dizia que o dia que ele sentisse necessidade, que quisesse, que eu faria, não haveria problema nenhum. Mas até então, ele não sentia necessidade, não fazia. Então, a nossa proposta aqui, dentro dessa linha, é que nós devemos ficar muito à vontade em relação a isso, tá bem? Quem acha que deve fazer, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, um jeitinho acolá e tal. Que dê. Quem acha que não deve fazer, eu não quero, eu tenho medo disso, pronto, então vá. Dá o seu jeitinho, do jeito que você quiser, e está tudo na mesma. O que é importante é a gente se amar. O que é importante é a gente se amar do jeito que a gente é. Auto-amor, isso é que é importante. Então nós vamos ver aqui agora, né, que a velhice deve ser compreendida, adicionando o quê? Prazer e alegria de viver. Quem aqui tem alegria de viver? Levante o braço, por favor. Uau, gostei. Pode abaixar, mas tem muita gente que não levantou o braço também. Alegria de viver. Alegria de viver, prazer. Sentir prazer em viver. Compreender que a sua vida tem uma razão de ser, uma razão de existir, uma finalidade, um objetivo, independente da sua faixa etária, né? Que a velhice, ela é inevitável. Se vivermos, o tempo passa. E também ela pode ser e deve ser gratificante. O que é que sentir-se gratificante? Sentir-se grato, agradecido à vida. Muitos dos que aqui estão certamente já passaram por momentos muito difíceis, né? Compreendem a vida atual com as novas tecnologias, com plasma,
com inúmeros canais de televisão, com calçados, com essa característica, com roupas, com recursos, dizer assim, a vida hoje é só facilidade. No meu tempo não tinha nada disso. Eu acho que isso até estraga as pessoas, porque a gente vivia com mais dificuldade, mas tinha mais amor à vida e mais interesse em viver. E é assim que nós devemos compreender, sermos gratos por termos chegado aqui. Sermos gratos, agradecidos. Ah, mas eu tenho muita coisa ruim que vivi, mas tem muita coisa boa também. Ah, eu passei por muito. Muito bem. Mas também tiveram muitas coisas boas. Tiveram ou não tiveram? Às vezes nós pensamos, pensa num momento ruim, num momento negativo na sua vida. Logo vem. Pensa num positivo. E a gente fica a procurar. Cultivemos lembranças boas, lembranças nobres, para que nos sintamos sintonizados com a vida. E, fechando esse tópico, a velhice pode ser um processo de realização existencial. Você vê os filhos crescerem, você vê os filhos casarem, constituírem família, vê os netos, observar a caminhada deles, ser um ponto de esteio, de apoio para aqueles que fazem parte do seu grupo familiar, ter uma atividade relevante na sociedade, que nós precisamos disso, são dessas ações, são desses conjuntos. Cícero foi um filósofo. Os filósofos são muito pensadores. Pensam, e pensam, e pensam. E ele fez uma afirmação muito dura. Olha a afirmação que ele fez. Ele disse que a velhice é detestável. Por algum motivo ele falou isso. Por algum motivo ele falou isso. E nós vamos ver baseado em que Cícero fez essa afirmativa. Tá? Diz ele que na velhice nós temos o distanciamento da vida ativa. Quantos dos presentes aqui trabalham ativamente? Tem os seus ativos? Levanta o braço, por favor. A grande maioria. Tá. Quantos aqui presentes que trabalham atualmente ou não, poderão já estar reformados ou poderão estar nesse momento afastados do trabalho por algum motivo? Quantos aqui o trabalho é extremamente importante na sua vida? Levante o braço, por favor. Olha aí, tá bom. Cícero dizia que a velhice é detestável. Ele deu 4 motivos. O primeiro é porque a gente se distancia da vida ativa. Conhecemos casos inúmeros de pessoas que, após o momento de deixarem de trabalhar, após o momento de sentirem-se valorizados pelo trabalho, elas por vezes entristecem. Entram no processo depressivo, entram no processo de desvalorização pessoal, entram no processo de confusão mental. Recordo-me certa feita uma pessoa que dizia que ela tinha sido professora. Então, habitualmente, lhe tratavam pelo título. Ó, professora! Ó, professora! Olha, lá vai a professora! Olha, gente! Chegou a professora! E um dia ela se reforma. E ela chega numa determinada instituição de pessoas que não conheciam a sua vida laboral e diz assim: olá, entre, Dona Maria. Olá, Dona Maria. Bom dia, Dona Maria. Boa noite, Dona Maria. E ela dizia: foi tão duro para mim. Em todo lado que eu ia, era a senhora professora. Era professora. E agora perdi
Olha só, entre aspas, tá bom? Perdi o título. E mais tarde ela dizia, só agora que eu compreendi que eu não era professora, eu estava professora. Como a gente não é esse ou aquele título, nós estamos. Né? Então o distanciamento da vida física é uma coisa extremamente que mexe com um grande número de pessoas. Olha, Cícero viveu há muitos séculos atrás. Na época dele já era assim. Para a gente poder perceber o quanto que é duro. O trabalho tem o seu valor, mas o trabalho não é a nossa vida. A nossa vida não é inteira trabalho. Muitos que estão aqui são de um tempo em que na infância se começava a trabalhar. E alguns que quando crianças chegavam da escola iam para o campo. E toca a trabalhar. Festas, isso era lá uma vez ou outra. Não era assim? Tempos difíceis, em que foram em se cristalizando o momento da importância do trabalho. Nós conhecemos uma pessoa, gerente de um banco, desses homens que os bancos disputavam-lhe o seu salário, porque ele era muito bom, aonde botava ele ganhava dinheiro. Então os bancos falam assim, esse homem ele não fabrica dinheiro, mas aonde põe ele rende. Quanto é que você está ganhando? X, a gente te paga 3x. Sai desse banco e vem trabalhar conosco. Então chegou a reforma para ele também. Ai meu Deus. Ele disse que levou 2 anos para se acostumar. 2 anos para se acostumar com a ideia de que ele agora estava afastado daquele momento laboral, tá? Mas Cícero dizia que a velhice é detestável por um segundo motivo. Enfraquecimento das forças orgânicas. A gente fica fraco. Alguns dizem, eu tenho fraqueza nas pernas. Eu tenho uma cabeça que quer e um corpo que já não responde. Eu sei fazer aquele prato de comida, mas a minha mão começa para cortar batata e aquilo começa a tremer. Eu tenho que pedir ajuda para me cortar as batatas, que eu já não tenho força para poder. O enfraquecimento. Gente, na Idade Média, um homem de 40 anos era um velho. Já não prestava para mais nada. Não podia lutar, não podia guerrear. Então, estava fora do baralho. Era a carta fora do baralho. Então, o enfraquecimento das forças orgânicas, a fraqueza, né? Que nós vamos ver isso mais à frente também, se realmente é assim, é algo que mexe com um grande número de pessoas. Cícero faz a sua terceira afirmação dizendo o quê? Que a velhice é detestável porque nos priva de provocantes prazeres. Veja bem, já naquela época, hein? O que ele dizia? Certa feita, alguém me dizia assim: eu, quando era criança, não tinha o que comer. Agora que estou velho, que tem tanta fartura, tem leitão, tem cabrito, tem cabidela,
Agora eu não posso comer porque não posso abusar do sal por causa dos problemas de coração. Agora eu não posso abusar dos bolos por causa da diabetes. Agora, se eu abusar do marisco, ai meu Deus, que delícia. Agora aquilo me ataca o ácido úrico. Se eu abusar, que desconsolo. Que desconsolo. Muitos dizem, né? Quando eu podia, não tinha. Agora que tenho, continuo sem poder. Ou melhor, poder eu posso, mas eu não devo. Encontrávamos outro dia um senhor que sofria de gota, né? E ele vinha andando muito bem. No dia seguinte, após o jantar, em que ele comia valentemente, bebia, lá vinha ele. Então, o que é que se passa? A noite de ontem, mariscada, né? O vinho ali, com força e tudo, no ácido úrico que resista. Estou aqui com uma crise, né? Então Cícero, já naqueles séculos atrás, dizia que a velhice é detestável porque nos priva de provocantes prazeres. Tanta coisa boa que eu gosto e não posso. Tanta coisa que eu gostaria agora de desfrutar e não tem essa oportunidade. E ele fecha aqui dizendo que a velhice é detestável porque ela nos leva à proximidade da morte. E nós já colocamos aqui, será só a velhice? A morte faz parte da vida, gente. A morte faz parte da vida. A partir do momento que nascemos, crescemos, desenvolvemos, atingimos aquela beleza dos 12, 14 anos de idade, dos 18 anos de idade, dos 20. Nós temos uma pessoa amiga que tem lá, né? Tem lá o seu Facebook. E ninguém lhe encontra no Facebook, porque ela tem 75 anos e a fotografia do Face tem 25. Eu não te encontrei no Facebook, era outra pessoa com teu nome. Curiosamente, todos os dados e as fotografias você estava lá, mas eu não conseguia te encontrar com aquela foto, né? Então nós muitas das vezes acalentamos, né? O que é bom, né? Observarmos que é um tempo que tivemos, que desfrutamos, que aproveitamos. Mas olha, agora, em cima do que Cícero disse, de que a velhice é detestável, né? Nós já vimos aqui que o trabalho tem uma importância na nossa vida, correto? Nós já vimos aqui, né, que o enfraquecimento das forças orgânicas mexe sobretudo conosco. Já observamos aqui que muitas pessoas, às vezes, são afastadas de prazeres provocantes e também da questão da proximidade da morte. Mas nós vamos começar a fazer alguma consideração. Olha só. Esses acontecimentos, analisem, eu vou dar 30 segundos para vocês olharem para esses acontecimentos aqui: doenças, enfermidades, acidentes, conflitos interiores, tá bem? Conflitos íntimos, problemas econômicos e problemas sociais. Vocês têm 30 segundos para olhar aí e identificar quantos desses já fizeram parte da vida de vocês. O tempo está contando. Pessoal lá atrás que não estiver vislumbrando bem, quantos na vida de vocês aqui que já tiveram problemas de enfermidades, doenças?
Quantos aqui que já se viram à volta com acidentes? Quantos que tiveram ou têm conflitos emocionais? Conflitos de relação pessoal. Às vezes dentro da família. Pai que não fala com filho, filho que não fala com mãe, irmãos que brigaram por causa da herança, pessoas que estão inimizadas com os vizinhos, a casa é linda, ótima, maravilhosa, mas a vizinhança é horrível. Se pudesse, botava a casa numas rodinhas e levava para o outro lado. Quem aqui já não vivenciou as voltas com problemas econômicos? Estava muito bem, a vida corria bem, tinha trabalho, faturava bem, de repente vem o desemprego, de repente vem o hecatombe social, a gente que estava muito bem fica remediado, né? Quantos aqui que viviam uma vida dura, de repente acerta o totobola, a vida fica uma maravilha, né? O dinheiro começa a abundar e os problemas também de muito dinheiro começam a vir atrás. Quantos aqui estão à volta com problemas sociais? 30 segundos. Posso avançar? Posso? Eu quero ouvir. Posso avançar? Opa, que beleza. Olha aí, todo mundo firme e alerta. Olha lá. Então, vocês vão levantar o braço. Quem já se viu às voltas aí com problema de enfermidade, doença? Não precisa dizer o que é, só levanta o braço. Ok. Quantos já se viram à volta com acidentes? Quantos já se viram à volta com conflitos? Olha, os conflitos estão ganhando até agora. Quantos à volta com problemas econômicos? Quantos com problemas sociais? E se nós formos fazer uma enquete, se nós formos fazer uma pesquisa, uma entrevista, nós vamos observar que muita gente que atravessou problema de enfermidade não está na velhice. As doenças poderão afetar os idosos, as criaturas senis, as criaturas com mais de 65 anos de idade, de 70, de 80, de 90. Porém, não é uma exclusividade da velhice. Nós encontramos crianças, nós encontramos jovens, nós encontramos adultos com problemas de enfermidades. Isso a gente não pode alegar. Não posso, por quê? Estou velho, estou cheio de doença. Tem muita gente que está novo e também está cheio de doença. Quantos aqui que se viram à volta com acidentes, coisas graves, coisas sérias? Vocês sabiam que uma das maiores causas de mortes em jovem é acidente? Pois é, amigos, mas são acidentes. Os jovens estão morrendo, na sua grande maioria, de acidentes. A gente ouve falar, coitadinho do meu avô, caiu, fraturou o colo de fêmur, pegou uma pneumonia, e agora como é que vai ser? E tem muito jovem que tem acidente e desencarna. E eu vejo aí eles com 70, 80 anos, às vezes com 90 anos, com fratura de colo de fêmur, opera, é uma maravilha, vão ali, olha, direitinho. Quantos com conflitos? Aqui foi o que ganhou. A questão dos conflitos. A questão dos conflitos. Né? Conflitos afetivos, conflitos emocionais. Né? Olha, quer ver uma coisa da atualidade? Esse jogo que anda aí da baleia azul, os adolescentes colocando a vida em risco. O jovem, o adolescente que se ama, que se valoriza, ele não vai colocar a sua vida em risco, sua vida dele tem muito valor. Ele não vai se mutilar porque ele se ama. Ele vai se respeitar. Olha que coisa interessante.
Eu não sei se a problemática do jogo, atualmente, se é um problema dos jovens ou se é um problema dos pais ou da família. Parece-me que é uma grande chamada de atenção aos pais para observarem no que é que os seus filhos estão metidos, e a família, para que eles tenham menos tempo de internet e mais tempo de família. Mais tempo de família. Tanta gente com conflito e nem por isso está velho, e nem por isso é idoso. Quanta gente com problemas econômicos e nem por isso encontra-se na velhice. Às vezes é o idoso que viveu tempos de dificuldade, que com a sua reforma, com a sua pensão pequenina, é que vai ajudar às vezes o rendimento familiar. Como é que é? Outro dia, uma senhora na instituição dizia da conversa dela com a neta, o pai desempregado, a mãe doente, ela vivia no contexto familiar, e a neta dizia assim: vovó, como é que pode a senhora ganhar tão pouco, que ela tem uma reforma mínima, e ter sempre dinheiro para tudo? Como é que E ela dizia: eu venho de tempos difíceis. Para gastar os tostões, a gente pensava muito bem. Então tinha que ter prioridade. Gasta-se nisso, não se gasta naquilo. E aí a gente distribui um bocadinho mal pelas aldeias e vai dando para tudo. Olha só, não é? Lembra que eu dizia no início que a velhice deve representar sabedoria? Às vezes a gente deve perguntar: estou para fazer isso, estou para comprar casa, para comprar apartamento, estou para trocar de carro, estou para comprar um casaco novo. Auscute. Partilhe a experiência com alguém que viveu mais. Quais são os seus critérios para poder agir dessa ou daquela forma? E a gente tem muito a ganhar. Não tenhamos dúvida disso. Problemas sociais. Quanta gente com problema social aí. E não está velho. E não está velho. Nós encontramos uma fasquia de pessoas que não passam, não atingiram, estão longe de atingir e estão respirando, vivendo de auxílios sociais. Enquanto outros, mesmo com mais idade, às vezes continuam ativos, trabalhando, dando a sua contribuição. Então, olha, tudo isso que Cícero disse, que a velhice é detestável, nós vimos que não é uma particularidade da velhice. Jogamos a tese embaixo. Cícero dizia: a velhice é detestável, e nós dizemos assim: não é. Mas eu acho que é, mas nós achamos que não é. E à luz da doutrina dos espíritos, nós podemos aprender a beleza e a riqueza que esse momento da vida pode e deve representar em nossas vidas. Nós agora vamos pegar as afirmações de Cícero, as 4, uma a uma, e começar a fazermos as nossas conclusões. Tá bom? Posso avançar? Até aqui todo mundo me acompanhou? Sim. Então tá bom. Então tá ótimo. Beleza, vamos lá. Olha só. Cícero dizia: a velhice é detestável. Ele devia estar muito deprimido, ele devia estar muito embaixo nessa altura, né? Vamos lá. Então, olha, vamos pegar no primeiro ponto. Distanciamento da vida ativa. E hoje, nesse encontro que nós estamos tendo aqui, à luz da doutrina espírita, vocês vão levar joias preciosas para casa.
Porque vocês vão levar conhecimento, know-how para fazer da vida de cada um de vocês um momento melhor, um momento mais feliz. Veja bem que o distanciamento da vida ativa, nesse capítulo sobre a questão da reforma, sobre a questão do distanciamento do trabalho, recentemente saiu um trabalho de neurologia dizendo, olha só, que as pessoas que estão pensando em se reformar, em deixar a vida ativa, devem começar a ocuparem o seu tempo com as futuras atividades cerca de 5 anos antes. Então, utilizando a idade dos 65, 66 anos, se você pensa em deixar a vida laboral aos 65, 66 anos, aos 60, aos 61, você deve introduzir na sua vida atividades que possam lhe preencher esse momento. Alguns dirão assim, eu quando vi o trabalho também disse da mesma forma, tanto tempo antes, 5 anos antes de parar, e o trabalho dizia que sim, sabe por quê? Para dar tempo de nós irmos mentalizando que vamos deixar aquela atividade e estaremos abraçando uma outra atividade que faremos com a mesma alegria, com o mesmo dinamismo. O problema da vida ativa é que nós precisamos colocar atividade, interesses, através da força do nosso pensamento. Pensamento ativo, pensamento no bem. Pararmos muitas das vezes, e isso é altamente lesivo para a nossa saúde mental, em reclamarmos da vida, porque está tudo mal, porque nada vai melhorar, porque o mundo está cada vez pior. Saia desta faixa. Pare de fazer afirmações que só irão contribuir para você se sentir cada vez mais perturbado. O pensamento ativo pode nos levar a sermos úteis no grupo familiar e no grupo social. Estão me ouvindo bem? Ok, obrigado. Se nós formos úteis no grupo familiar e no grupo social, nós estaremos prestando um excelente serviço. Primeiro a nós. O maior beneficiado somos nós. Nós temos lá na nossa casa, no nosso grupo, pessoas que fazem parte da Liga de Amigos, tá? Para combater o cancro, pessoas que fazem parte da Cruz Vermelha Portuguesa, pessoas que são voluntárias no Banco Alimentar contra a Fome, pessoas que ajudam o trabalho social da instituição, porque o trabalho social que nós desenvolvemos, um trabalho muito semelhante, temos muita semelhança com o trabalho que vocês fazem aqui, do enxoval de bebê, por exemplo, que é feito na própria instituição. A senhora que dirige o trabalho tem mais de 80 anos. E ela diz assim, eu preciso marcar a hora do trabalho com as minhas companheiras, porque ela, tá bem? O grupinho tem 5, 6 elementos. Eu preciso marcar o trabalho à tarde, porque para mim conduzir à noite é muito difícil, eu só consigo conduzir de dia, né? Então eu marco no início da tarde, e às 2 horas da tarde elas chegam na casa espírita para fazer o enxoval de bebê. Leio uma pergunta do Livro dos Espíritos, leio um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ali naquele estudo de 20 minutos, 30, e a hora e meia restante é para poder confeccionar o enxoval de bebê, que depois é distribuído para uma mãe carenciada. Então, pensamento que? Útil, pensamento ativo, porque sabe bordar, porque sabe dar ponto assim, ponto assado, sabe poder preparar aquilo com jeito,
sabe, tiveram a experiência da maternidade, sabem até que idade aquele tipo de roupa vai poder dar para a criança, o tipo de sapatinho, o tipo de manta, elas conhecem tudo, são especialistas. Então é o pensamento ativo no grupo familiar e no grupo social. Às vezes é a altura em que nós estamos afastados do trabalho de César, mas não estamos afastados do trabalho familiar. Quanta família que precisa aí do apoio do seu familiar mais experiente, mais maduro. Às vezes ajudando nos trabalhos escolares. São de gerações diferentes? São. Mas mesmo assim vão aprender, vão estudar e vão apoiar os netos. Vão ajudar. Quantos que conheço que vão levar as crianças à escola e vão buscar para poder libertar os filhos dessa tarefa? Quantos que às vezes vão ajudar nesse ponto? Então, no livro Fonte Viva, Emmanuel diz, é um trechinho que diz, queiramos ou não, é da lei de Deus, das leis divinas, que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Isso daqui nos mostra que nós, se quisermos ter um momento feliz, não podemos nos isolar. Fuja do isolamento. Não se tranque dentro de casa. Não lamente para que é que eu sirva. Você serve para alguma coisa, senão Deus não tinha te colocado ou te mantido aqui. O que eu ando aqui a fazer? Pergunte-se intimamente. E você vai obter a resposta. Por que Deus não me leva? Porque Ele não quer você do lado de lá, para já. Você reclama muito? Reclamo. Então, Ele não quer alguém reclamando no além. Por que eu vim? Eu vim antes da hora. Por que eu estou aqui agora? Porque eu não devia vir. Porque eu estou com saudade dos filhos. Porque eu queria ver os netos crescer. Então, nós precisamos estar integrados no mundo, na sociedade, na família. Consideramos que há famílias que são problemáticas. Viram aqui que o que mais ganhou aqui foram os conflitos. Pai que não fala com filho, filho que não fala com irmão. Mas isso é só da minha família? É só da sua? Faz parte de todas. E gerir e administrar isso sem que isso venha a constituir uma dor, um infortúnio na nossa vida, deve ser a nossa arte. Então, a nossa existência, ela pode e deve pertencer àqueles que nos rodeiam. No que eu posso ajudar no meu contexto familiar? No que eu posso ajudar no meu contexto social? Nós encontramos companheiros que se disponibilizam. Temos o caso de um confrade, pessoas que às vezes estão acamadas, não podem se deslocar à casa espírita, às vezes nos pedem para receber uma visita, né? E às vezes nós fazemos uma visita, é uma visitinha de médico, é um quarto de hora. Chegamos, saudamos, conversamos, abre uma página, lê a página, interpretamos a mensagem, uma prece, o passe e já está. Esse companheiro tem cerca de 75 anos e está coordenando esse trabalho. Como ele começou a ver que as limitações de algumas enfermidades que ele foi tentava chegando, ele começou a preparar a gente para manter o trabalho. E ele faz isso nos seus horários disponíveis. E os outros que se disponibilizam também dando um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção. Ainda dentro das afirmações de Cícero, o enfraquecimento das forças orgânicas. Gente, força a gente deve ver como a capacidade de administrar a existência. O que eu estou aqui a fazer? Por que Deus me colocou nesse mundo?
Qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? Nós trabalhamos com um grupo de jovens que existe um estudo que é fixo. Todos os anos isso faz parte do programa. Vocês sabem qual é o título? Falamos de tudo com eles. Falamos de droga, falamos de sexualidade, falamos de mortalidade da alma, mas há um tema que todos os anos faz parte do programa com os jovens da nossa casa. O título é Objetivo de Vida. Qual a razão da sua vida? O que você está fazendo aqui? Qual o seu motivo de viver? Objetivo de vida. E isso não faz parte só da juventude. Isso deve fazer parte da nossa vida. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde que eu estou enfrentando dificuldade? Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudar? Então, força deve ser visto como a capacidade de enfrentar dificuldades, de resolver desafios e o que é uma questão de disposição interior de viver. Eu perguntei no início, quem aqui tem alegria de viver? Tenhamos alegria de viver. Reclamarmos não vai adiantar nada. Ah, mas eu tenho problemas. Entendemos que sim. Só você? Certamente que não. Tanta gente que está aí com problema. E nem por isso acomoda-se diante da vida. Às vezes as pessoas com mais problemas são aquelas que mais lutam e se esforçam para poder dar à vida algo mais. No enfraquecimento de forças, a gente deve refletir que o hábito de pensar e agir desenvolve a retentiva da memória, permitindo um maior número de aprendizado que não se apaga. Quantos que dizem assim, na minha idade, o que eu vou aprender? Já estou falhando na memória. Já não sei onde eu coloco as coisas. Já não sei. E outros dirão assim, eu tenho horror do quê? Do tal do Alzheimer. Eu fujo do alemão, que é uma coisa terrível. Né? Que Deus me dê tudo, menos Alzheimer. Porque a demência é cruel. Porque você fica com um corpo bom, com uma cabeça péssima. Acompanhei e acompanho vários pacientes portadores de Alzheimer. O coração está ótimo. O pulmão, uma beleza. O aparelho digestivo não tem nada. Os ossos estão assim um bocadinho usados. Mas a cabeça, o software mental, teve um apagão. Deu vírus. Né? Então, numa linguagem informática. Então, se nós queremos cultivar e preservar a memória, vamos usar a cabeça. Vamos usar a cabeça para coisas boas, para coisas nobres. Se você desenvolver o hábito é uma coisa que você faz regularmente. O hábito de pensar no bem, de agir no bem, de ler a leitura nobre. Leia um livro espírita. Não. Mas por quê? É muito caro. Mas se calhar a gente gasta o mesmo dinheiro para encher a barriga comendo na rua. E depois ficar com azia, com refluxo, com distensão abdominal, gases. E levar 5 dias para ir à casa de banho, infartado. E a gente não acha caro. Comeu e bebeu arregalado. Olha a questão de critério. Leia um livro espírita. Me dá sono. Olha, a Caras da semana saiu daqui, deixe ver. Eu quero saber aquele artista, como é que ele está. Aquela princesa, qual o passeio, o que fez, o que faz, aonde é que vai. Para isso, a gente não tem preguiça.
Para isso não dá sono, para isso a gente não acha caro. Com todo o respeito que nos merecem os leitores interessados dessa ou de qualquer outra revista. Fácil me entender, gente? É uma questão de escolha. É uma questão de quê? De prioridade. Você lê aquele livro, Renúncia, em que fala da beleza de Alcíone, que era um espírito que já não precisava reencarnar na Terra, mas ela opta por renascer na Terra porque ela deixou um grande amor de reencarnações anteriores e ela estava muito adiantada e ele muito atrasado ainda. Então ela deixa uma constelação onde vivia, na beleza e na paz, para poder mergulhar no torvelinho das dificuldades na Terra, para poder tentar auxiliar o grande amor da sua vida. Quem é que não gosta de uma história de amor? Leiam Renúncia. Vocês vão adorar. E a gente nunca mais esquece. Quanta coisa boa que a gente pode fazer. Gente, se vocês querem saber o que dá cabo da cabeça, eu vou mostrar para vocês. Olha, o que mais diz o Espírito Camilo no livro Desafios da Educação, o que mais facilmente envelhece as pessoas é a fixação mental numa única atividade, sem criar espaço mental para os diversos aprendizados que a vida oferece. Se você agora está reformado, se você agora tem tempo, vai fazer aquilo que você deixou para trás e que não deu tempo de fazer, porque você casou, porque teve filho, porque depois teve que cuidar do filho, depois vieram os netos e tudo, e tanta coisa que ficou para trás que você pode fazer agora. Recentemente conhecemos o caso de um senhor, olha que história belíssima, tá? Olha que história belíssima. Ele teve um acidente vascular cerebral, e o acidente vascular cerebral lhe afetou um pouco a área da memória. Ele fez fisioterapia, recuperou o braço, recuperou a perna, mas precisava recuperar a memória. E o médico falou para ele: o senhor tem que treinar a memória. O senhor tem que utilizar a cabeça. Porque se o senhor usar a cabeça, sobretudo numa coisa que goste, e insistir, o senhor vai poder manter essa memória melhor e vai recuperar. E ele disse: doutor, sabe que eu tive que trabalhar muito novo para ajudar meus pais. E eu gostaria de estudar. E aí eu deixei para trás esse sonho. Agora que eu estou reformado mesmo doente, será que eu teria oportunidade de voltar a estudar? Voltou, prestou prova, ingressou no curso de Direito e formou-se em advogado. Depois da doença. Depois da reforma. Depois das limitações. Então, abra a sua cabeça, não fique com fixação mental. Não diga: eu só sei trabalhar. É só isso que eu sei fazer na vida. Trabalhe sim, mas faça mais qualquer outra coisa, sobretudo que lhe dê prazer. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cuidar dos animais abandonados. Eu recolho a comida que sobra, ponho no saquinho e vou pela rua. Quando eu encontro um cãozinho, um gatinho abandonado, eu vou lá, gosto de dar de comer. Vai dar de comer os animais. Eu gosto de plantar. É a coisa que eu mais amo na vida. Olha, tem flor que eu sei que eu tenho que botar muita água. A outra eu tenho que botar pouca água. A outra eu tenho que botar no sol e tirar. A outra eu posso deixar no sol o tempo todo que ela não se queima. Essa não pode tomar um raio de sol. Essa daqui dá no mês tal, a outra dá no mês. Essa daqui é útil para isso, fica bonito lá na casa, fica assim. Interesse. Mas não fique com fixação mental de só fazer uma única coisa apenas. Abra a cabeça. O que mais envelhece as pessoas é a fixação mental numa única atividade. Eu acho que a Casa Espírita nesse papel ela é fantástica. Porque você está no centro espírita, precisou de alguém para limpar, você agarra na vassoura.
Precisou de alguém para fazer uma exposição doutrinária, vai fazer a palestra. Anda, vem cá, faz a prece de abertura. Aí o outro vem e faz a prece. Agora nós precisamos de colaboradores lá para o banco alimentar. Vamos ajudar, vamos amparar nos básicos. E a gente não fica fixado mentalmente numa única coisa só. E para encerrarmos, a privação dos provocantes prazeres. Alguns dirão assim, ainda bem que você chegou nessa parte, porque eu tenho aqui algumas dúvidas, Lutênio. Nós temos que conversar muito seriamente sobre isso, né? Gente, o prazer varia conforme a idade. Prazer varia conforme a idade. O que te dá prazer aos 20, aos 30, pode não ser o que te dá prazer aos 40, aos 50, aos 60 ou aos 90. Prazer é algo que é variável e depende do nosso momento de vida. Tudo que nos dá paz e bem-estar pode ser considerado um prazer. Tá bem? E existe, a crença. Olha como nós recebemos do mundo material uma série de crenças sobre prazeres, e aplicando isso à velhice, que o prazer está sempre associado ao sexo. Há esse conceito, é uma crença. Há a crença de que na velhice nós estaremos mais próximo da decrepitude, da degradação. Não obrigatoriamente. Há a crença da insatisfação, de que já nada nos satisfaz. A proposta da doutrina espírita é que há outras formas compensadoras de prazer, companheirismo. Quanta gente que tem sexo e não tem companheirismo. Pode ter parceiro, mas não tem companheiro ou companheira. Quanta gente. Há outras formas em que você pode encontrar, por exemplo, de convívio. Eu pedi há pouco aqui, alguns instantes atrás, não se isole, conviva. Mas as pessoas são muito difíceis e você é fácil? E você é fácil? Desenvolvimento da afetividade, carinho, amor. A senhora tem razão. A senhora já precisa ficar um bocadinho em pé e eu já preciso sentar um bocadinho. Vamos fazer com a partilha, não é? A afetividade, gente. É tão importante a afetividade. O carinho, a doçura. Isso nós podemos e devemos partilhar. E o prazer espiritual. A alegria de você servir ao bem, de você fazer alguma coisa útil, de você sentir que sua palavra consolou. O prazer espiritual que você sente, às vezes como um médium, de receber espíritos doentes, espíritos enfermos, de que você foi um instrumento de paz, que você foi um instrumento de luz naquele momento. Então isso não dá prazer? Alguns perguntam, mas olha, e a rabugice? E a rabugice, como é que é? Eu volto a perguntar, será que a rabugice é só dos velhos? Vocês não conhecem adolescentes que se fecham no quarto? Põe aquela música alta, batistaca, pá, 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 que os pais nem podem conversar dentro de casa. Vocês não conhecem jovens rabugentos? Crianças rabugentas? Adultos rabugentos? Pessoas que deveriam, quando nos conhecem, nos oferecer um manual de instrução, para a gente saber como é que vai lidar.
isso não é só dos velhos. Às vezes, os velhos tornam-se rabugentos pela forma como são tratados dentro da família, ridicularizados, gozados, né? E isso, às vezes, precisa de uma grande resistência moral por parte dos idosos. E para encerrar, porque nós estamos dentro do programa do muito tempo, a proximidade da morte, que Cícero dizia que a velhice é detestável por causa da proximidade da morte. Gente, cada dia nós caminhamos para a desencarnação. Desde que eu comecei, todos nós já estamos mais velhos, mais usados e mais próximos da morte. Já estamos mais distantes do dia que nascemos, mais próximos do dia da nossa partida. E a proposta do Espiritismo é a proposta da libertação da matéria, vida para além da vida. A proposta do materialismo é dizer que a hora que a morte chegar, morreu e acabou tudo. E o Espiritismo nos diz, quando a morte chegar, nós vamos rever, nós vamos abraçar os nossos familiares queridos. Aquele filho que desencarnou, aquela filha que partiu prematuramente, aquele pai bondoso, aquela madrinha generosa que tanto nos aconselhou, é a hora do reencontro, é vida além da vida. Então, dentro desse contexto, eu espero, dentro da exposição, poder ter clarificado aqui alguns conceitos. Nós vamos fazer um intervalo, tá bem? Eu estarei na segunda parte disponível para responder as perguntas e respostas que vocês eventualmente possam colocar, e depois eu farei a conclusão do nosso tema da tarde, tá? Muito obrigado pela atenção e pela participação. Até já.